vamos lá então. Boa noite, pessoal. Eu sou Ricardo Valente, sou psicólogo e psicoterapeuta especializado em clínica e em psicoterapia clínica, de orientação psicanalítica. Também fiz formação em terapia cognitivo-comportamental e a gente está aqui para fortalecer o papel dos psicoterapeutas e fortalecer o trabalho desse psicoterapeuta e desse profissional que está a serviço de trabalhar com a saúde mental, que está num lugar muito importante do funcionamento da nossa sociedade como um todo. Um abraço a quem está com a gente aqui. Agora sim, dá uma curtida aqui no nosso vídeo, aí no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like, deixa teu comentário e participa da live aqui, trazendo material, trazendo perguntas, questionando e participando conosco efetivamente. Não me deixem sozinho aqui no monólogo infinito. Então, nós vamos falar sobre os principais quadros de adoecimento mental na atual cultura, né? Fazendo um mapeamento clínico e cultural desses fenômenos de adoecimento. Afinal, essa nova cultura que está aí, ela está produzindo, né, uma piora na saúde e na qualidade da saúde mental das pessoas? E existem novas doenças ou há um agravamento daquilo que a gente chama das doenças atuais, né? O que vocês acham, vocês que estão nos acompanhando, né? Vocês acham realmente que há uma piora nessas questões todas voltadas ao piora desse quadro atual? Pois vamos ver então, né, os principais quadros e como eles têm se apresentado nesse momento, né? Então, eu trago para vocês aqui um dos elementos, uma das questões mais presentes na cultura atual, né? Nós temos transtornos ansiosos e depressivos despontando na ponta desses elementos de maior adoecimento, desses quadros clínicos de maior adoecimento, né? Nós temos, e a gente tem uma prevalência gigante. Aqui está a Josiane Cavalcante comentando que ela acha que é uma piora significativa. E, infelizmente, né, eu acho que uma grande habilidade de um profissional que trabalha com terapia clínica e uma habilidade dos profissionais da área de saúde é de fazer diagnóstico, né? Ou se a gente pegar isso do ponto de vista poético, Josiane, a gente vai ver que o poeta Eduardo Galeano iria nos dizer o seguinte: olha, a gente só consegue transformar uma realidade na medida em que toma consciência dela. Então, o que eu posso dizer para vocês, né, é que realmente, né, quando a gente reconhece que há uma piora num quadro clínico, a gente vai utilizar intervenções adequadas. É como um agravo numa situação clínica médica convencional. Um paciente chega, se tu não fazes uma boa leitura dos sinais vitais e não examinas esse paciente de forma adequada, com base em evidência, a tua intervenção vai ser caolha. Então, a gente tem hoje um aumento significativo, né, do que a gente pode chamar dos transtornos de ansiedade generalizada, né, pânico, fobia, ansiedade social, porque depois do fenômeno, do advento da pandemia, com todo aquele fechamento nas casas e aquele contato iminente das pessoas com um elemento, quer dizer, a pandemia, a epidemia de um vírus, né, de um micro-organismo invisível ao olho humano, um inimigo invisível que trouxe algo cultural que mantinha, quer dizer, a morte e o luto e a iminência da perda das pessoas que a gente ama na nossa cultura, é sempre afastada
do dia a dia por uma necessidade de sobrevivência. Né? Ninguém tem medo da morte. As pessoas têm medo, muitas vezes, de viver uma vida mais feliz, mais plena, mais em conexão. A morte a gente empurra para um lugar distante que a gente toma contato quando daqui a pouco nós temos de enfrentá-la por conta da própria natureza do fluxo da vida. Então, quando a gente daqui a pouco se depara com uma situação como a que nós vivemos, né, além de termos de ficar presos nas nossas casas, sem poder conviver fisicamente uns com os outros, sem estabelecer um contato mais efetivo, o que produziu intensa angústia, havia um inimigo invisível no ar, que nós desconhecíamos, sem remédios, foi um disparate. Com a passagem de toda a humanidade por isso, né? Há poucos anos atrás, os quadros psiquiátricos aumentaram muito. E isso manivelou uma relação das pessoas com uma vida mais isolacionista e um contato humano que se empobreceu, trazendo o homem, catapultando o homem em velocidade em direção à tela. Então, nós temos uma depressão maior, que a gente chama quadros depressivos mais graves, muito mais graves, uma distimia do humor, né, com quadros de irritabilidade, né, e sintomas, quando a gente fala aqui, né, em elementos motores, né, a gente está falando do movimento que esses transtornos estão produzindo, que é jogar a pessoa já deprimida por um processo de hiperconectividade que joga ela, né, permanentemente numa espécie de comparação social e numa cultura de performance, né? Porque como a gente fica nessa coisa de fotografar momentos, quem vai fotografar tristezas? Quem quer mostrar seu lado ruim? E aí, como a gente vive numa vizinhança digital, há uma permanente comparação social, o que manivela uma angústia de que eu não sou feliz como o outro, de que eu não tenho o que o outro tem, de que o outro é melhor do que eu. E a gente sabe que esse conceito de melhor do que eu, de normalidade, ele não se justifica. As pistas clínicas que dão indicativo disso que a Josiane, comente aqui no nosso chat, como a Josi fez, de que ela acha, infelizmente, que é uma piora, a gente começa a perceber isso, né, a partir de um movimento de psicológico, né, de piora, né, da qualidade também dos pensamentos, uma ruminação, uma hipervigilância, né, que se dá por uma atenção permanente com uma ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer, uma coisa de catástrofe, né, e uma anedonia, que é a incapacidade de extrair prazer e bem-estar das rotinas e da vida comum. Consequentemente, a fadiga surge como um elemento que daqui a pouco ele está diretamente relacionado com uma exaustão. Nós não fomos preparados, né? Então, os terapeutas estão recebendo quadros depressivos de depressão que são depressões refratárias, né? O indivíduo se medica, o indivíduo move para cá, move para lá, e ele não consegue, então, recuperar essa capacidade de extração de prazer e bem-estar das coisas comuns da vida. Então, a gente tem um outro quadro clínico que passou a ficar muito conhecido, muito comum, que está aí entre as pessoas, que é o burnout ou o estresse ocupacional, né? A gente tem uma espécie de exaustão emocional, né?
um cinismo e, consequentemente, uma queda de eficácia, né? Então, o que a gente pode pensar é que, dentro desses quadros todos que aqui se encontram, né, nós temos elementos motores que são jornadas, às vezes, extremamente extenuantes, né, 24/7, sobrecarga cognitivo, excesso de trabalho, home office, né? Muitas empresas, nesse momento, estão retornando com os seus funcionários para o trabalho em home office. Foi apresentado para o trabalho presencial. Foi apresentado recentemente no Fórum de Davos, né, uma pesquisa produzida por um instituto extremamente renomado no mundo, né, o Instituto Dom Cabral, que fez uma pesquisa nas 55 economias mais pulsantes do mundo e que desenvolveu uma tabela de habilidades e competências para o trabalho nos próximos 5 anos. Todas estão relacionadas com o desenvolvimento humano. Vejam vocês que a NR1, que está chegando, que também será um importante papel do terapeuta, do psicoterapeuta em relação ao espaço de trabalho, ela está relacionada com essa mesma pesquisa, que é criar mecanismos de proteção psicossocial a fim de que as pessoas possam viver e trabalhar com mais qualidade para adoecer menos. Porque a Pesquisa Nacional de Saúde Mental, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, ela dá conta de que há um crescimento no último ano de 64% dos pedidos de licença, né, em razão de problemas relacionados à saúde mental e com altíssimo índice dos elementos que vimos no slide anterior, depressão e ansiedade. Então, quais são os sinais clínicos e o impacto que a gente vai observar nos nossos consultórios? Sintomas conversivos ou somatizações, quer dizer, o que cala a boca, as pontas dos dedos comunicam, né? Isso é um princípio quase que psicanalítico, né? O que a boca cala, falam as pontas dos dedos. O que a gente engole e não expressa, e o que vai além daquilo que nós somos capazes de suportar, o corpo vai comunicar. Então, nós temos no burnout de fogo interno, de algo que transborda e que vem para fora, né? Problemas graves de adoecimento físico, mas que são, na realidade, comunicantes do mundo emocional, e distúrbios do sono, né? Nós temos aí um cabedal de elementos, né, que trouxeram grande perturbação à qualidade de vida das pessoas e aos aspectos relacionados à saúde integral dos indivíduos. Então, seguindo aí, né, nós temos trauma, dependências e abuso de substâncias, né? Então, quando a gente vai aqui observar, né, nós temos um incremento também dentro dessa aquilo que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, ou sociedade do cansaço, ou sociedade paliativa para o Bauman, né? Deixa teu comentário aí, vai comentando, né? Nós temos transtornos relacionados a trauma e estresse, né? Especialmente o uso e o abuso de substâncias, né? Porque nós vamos nos ausentando um pouco, nós vamos observando clinicamente, né, nos consultórios, que há um distanciamento das relações psicoafetivas, né? As pessoas vão conversando menos, elas vão querendo ouvir menos umas às outras, né? Há um distanciamento importante, vincular e relacional dentro das casas, e isso vai aparecendo como sintoma no consultório.
Você não tem observado isso no seu consultório? Né? O que você acha? Né? Dá a sua opinião aí. Porque, enfim, né, essa dependência de internet, de jogos, de pornografia e de compras. Eu tenho atendido no consultório pessoas que estão dependentes, né, de compras na internet. Né? Agora nós temos dependentes de sites de compras, né? Pessoas que gastam além do que precisam, desenvolvem compulsão absurda e que terminam... Esses dias uma mãe disse, eu comecei a estranhar o volume de entregas da minha casa, comecei a perceber problemas com os cartões de crédito, problemas no cheque especial, e o descontrole bateu na nossa porta, né? E aí, então, nós já temos... Eu vi uma série de pesquisas hoje, né? E nós já temos muitas e muitas pessoas, né, com dificuldade, inclusive, de né, dificuldade de namorar. Né? É impressionante que a geração que chega agora, essa geração mais nova, né, na faixa dos seus 20 e poucos anos, perde o interesse pelo sexo, né? E começa a desenvolver uma dependência da pornografia como uma forma de obter dopamina muito rapidamente, né? E também como a gente vai se distanciando dos elementos vinculares. E isso, por sua vez, produz um trauma importante. Como assim um trauma? Então, claro, né? Nós precisamos de vitaminas, de minerais, nós precisamos de hidratação e nós precisamos de gente, nós precisamos de contato humano. Nós temos dimensões, nós temos a dimensão da imaginação, nós temos a dimensão do simbólico, nós temos uma série de dimensões que se desenvolvem ao longo de uma vida. E o empobrecimento do contato com as pessoas, a diminuição do uso da linguagem falada, a diminuição o empobrecimento da comunicação produz doença e produz trauma no desenvolvimento, inclusive, neurofisiológico, comportamental, sim, né? Porque a aprendizagem pressupõe mudança de comportamento. Se eu não faço experiência com o ambiente, com as pessoas, eu vou virando uma pessoa com pouco repertório social, com pouco repertório afetivo e com poucos recursos para poder me desenvolver saudavelmente em direção a um mundo e a uma sociedade que deveria estar, né, partindo da ideia de que a gente vive em coletividade. Né? Com isso, nós terminamos desenvolvendo uso problemático e abusivo de maconha e de benzodiazepínico. Né? É impressionante essa ideia de uma relação medicamentosa, porque a gente não usa mais só maquiagem, né? A gente está usando remédio para maquiar também uma série de ausências. E quais são as pistas clínicas desses elementos, né? De trauma, dependência e trauma e dependência de substâncias, né? É a perda do controle, né? A fissura, as revivências, né? Nós terminamos recriando coisas traumáticas, familiares e não familiares e culturais, né? E uma espécie de anestesia efetiva, né? A gente realmente vai em busca de uma forma de suportar a vida. E dentro do consultório, cada vez mais as pessoas querem soluções muito rápidas, respostas muito rápidas, técnicas rápidas, e querem transformar o psicoterapeuta numa espécie de mágico, de um grão-vizir, de alguém que tem um superpoder, né? Ou então querem na receita do psiquiatra a prescrição
para uma espécie de mundo fantástico, onde eu não me preocuparei mais, onde eu não terei mais que lidar com os meus conflitos, né? Inclusive, eu vi um grande psicanalista essa semana falando que essa não será uma geração que será lembrada por conta da grande quantidade de tecnologia ou desenvolvimento de grandes peças da pesquisa, não. Essa será uma geração que será lembrada por uma incapacidade de suportar as coisas, uma fragilidade emocional muito grande, uma incapacidade de receber crítica, de aceitar crítica e de lidar eminentemente com a frustração. Temos diante de nós uma intolerância à frustração. Uma outra questão importante, que também aparece como quadro clínico associado, né, a esse momento cultural que a gente está atravessando, é os transtornos do sono, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, misto e não misto, tipo 1, tipo 2, e o transtorno obsessivo compulsivo, né? A insônia com ritmos invertidos, né? A permanência excessiva nas telas, esticando, né, uma resistência ao sono, né? Há pessoas que chegam ao consultório dizendo: eu sofro de insônia. Aí tu vai fazer uma lista de evidências, compreender se é uma insônia terminal, se é uma insônia inicial, se é um sono intermitente, não profundo. Como é essa insônia? Né? É uma questão de higiene do sono, e a pessoa ela está dentro do quarto com as luzes ligadas, com o celular ligado, com a TV ligada, quer dizer, com todos os estímulos. Não há uma ajuda ambiental né? Não. O dia, às vezes, foi tão ocupado, as jornadas de trabalho extenuantes de 10 horas, né? Pouco espaço. Parece que a pessoa vai viver quando ela entra para dentro do quarto. E aí ela se conecta, e aí a insônia não é um problema relacionado a outros elementos, é porque não há uma higiene, né, uma terapêutica do sono que vai se desligando, que vai preparando. Não, essa sobrecarga, né? Então a gente tem, né, ritmos invertidos, porque a gente troca a noite pelo dia. É muito comum que crianças agora e adolescentes e púberes que não estão recebendo limites em casa adequadamente, que não recebem uma educação para o manejo da conectividade com telas e com aplicativos e redes sociais, terminem trocando a noite pelo dia, experimentando um dia com muito mais ansiedade. A gente sabe que a não regulação do ciclo do sono termina por produzir ansiedade, ganho de peso, desregulação, compulsão alimentar e uma série de outros problemas. Depois a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos, com uma espécie de sobrediagnóstico, porque existe agora uma amizade profunda das pessoas com determinados buscadores da internet que se transformaram em médicos e gravemente estão se transformando também em terapeutas, né? Então, existe subdiagnóstico, quando a gente não faz o diagnóstico adequadamente, e um sobrediagnóstico, como se todo mundo agora sofresse da mesma coisa, né? Existe uma coisa relacionada especificamente ao transtorno obsessivo compulsivo, né? E esse toque está relacionado a uma espécie de disformia, que é uma angústia muito grande relacionada à própria autoimagem, né? Uma tricotilomania, né? Essa coisa de ciclagem muito rápida relacionada a
uma série de aspectos do humor, e o skin picking, né, que é essa coisa da pessoa ficar se puxando, se provocando feridas, né, se provocando lesões, né, um autolesionamento, né, e se impondo dores e pequenos sofrimentos a fim de diminuir a ansiedade. Quais são os aspectos motores, né, como elementos e pistas clínicas, né? Nós temos, às vezes, né, um excesso de permanência em telas, um ambiente, né, multitarefado, né? Eu estava atendendo em modelo online esses dias uma paciente, ela disse: eu estou com 7 janelas abertas, né? Eu digo, mas como, né? Como está com todos esses estímulos permanentemente né, fazendo essa pulsão diante do ego, e o ego, então, não consegue suportar isso, né? Então, nós temos também o perfeccionismo algorítmico, né? Que existe uma imposição de uma né, espécie de né, essa coisa assim do próprio toda essa estética da rede, né? Toda essa, quer dizer, o algoritmo vai te empurrando, né? Por uma maneira, ele vai direcionando e vai produzindo uma espécie assim de perfeccionismo, de ideal de vida que é impossível de ser atingido, né? Então nós temos, voltando só ainda no toque para a gente poder entender, a gente tem disformia, né? A gente tem tricolomania, que é aquelas pessoas que arrancam o próprio cabelo, né? E a gente tem skin pick associado ao transtorno obsessivo. Então, arranco o cabelo, fico me provocando feridas e lesões, como se eu tivesse cheio de comichões, tudo isso associado a um processo de aumento dos níveis de estresse, porque como há permanentemente, né, essa comparação e essa insegurança patológica em relação à imagem que eu tenho e o juízo que eu faço é uma imagem distorcida, né? Porque a cultura ela produz uma realidade psíquica junto com a experiência que eu vou fazendo e eu vou interpretando que o que eu vejo de mim não é bom, não é legal, né? Outra questão associada a toda essa desregulação do ciclo circadiano e da questão da qualidade da saúde integral das pessoas são os transtornos alimentares, né? E a somatização. Nós temos visto, né? Chegando aos nossos consultórios, né? Anorexia nervosa, bulimia, TCAP, né? Ortorexia, vigorexia, né? Somatizações, dor crônica, ansiedade de doença, né? Uma questão importante é uma paranoia em relação ao adoecimento, né? E os elementos que aparecem como que a gente chama de agora pistas clínicas ou sintomas motores disso, né? Que é como esse adoecimento se movimenta concretamente na vida das pessoas, é um culto ao corpo cada vez mais perfeito, porque a gente vê, daqui a pouco tu clica numa imagem, uma imagem de um corpo perfeito, daqui a pouco começam a aparecer uma atrás da outra, uma atrás da outra. Esses dias eu comentei de que eu gostava de um determinado produto, né? Olhei o produto, em seguida, né, automaticamente a rede começou a distribuir aquele material e eu comecei a ver um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu digo, meu Deus, como pode isso? Isso é feito com o corpo, com o padrão de beleza e com a formatação de uma maneira de ser e estar na vida. Isso termina, então, por trazer grande prejuízo à autoimagem das pessoas, né? A forma como elas
E a pessoa começa a achar que, então, ela vai terminar tendo que ter um corpo, então, assim, perfeito, uma imagem perfeita, né? Então, não só os transtornos alimentares, no sentido do comer compulsivo, para poder aliviar uma espécie de vazio interior, né? A compulsão, que muitas vezes mascara uma necessidade terrível de tentar lidar com esse vazio. Existe também essa busca, essa hipervigilância do corpo perfeito, que produz a inapetência. Eu não como, né? Então, todas essas novas variações e esses incrementos desse adoecimento estão chegando aos consultórios dos psicoterapeutas, né? E você que está me acompanhando, você concorda? Você tem visto um aparecimento, um recrudescimento de determinadas psicopatologias e um elemento novo, com uma nova estética, porque há uma mudança significativa na subjetividade. Os quadros tradicionais de psicopatologia, os sintomas psicóticos, né? Por exemplo, nós tínhamos uma prevalência, né, de transtornos de personalidade. Nós temos um aumento, por exemplo, de quadros de transtorno de personalidade borderline, né? Nós temos uma maior dificuldade de uma estruturação consistente desse ego, desse eu, que termina crescendo em ambientes muito frágeis, muito líquidos, sem determinados elementos de proteção, né? Porque a gente sabe, né? A gente precisa se desenvolver, independente de quem está conosco, né? Existe uma geração que cuida da outra, e esses cuidadores, essas figuras parentais que devem proteger, que devem cuidar, muitas vezes são tão frágeis quanto aqueles que estão sendo cuidados e atendidos. E isso, por sua vez, produz uma espécie de um ego incipiente, né, incapaz de suportar a vida. Então, essa ideia de personalidades borderlines, né, que são personalidades marcadas por grande instabilidade, por grande fragilidade, né, elas começam a ir aparecendo cada vez mais fundamentadas numa sensação profunda de abandono, né, de ausência, né, o self, né, o eu, numa construção muito frágil, né? Então há uma mudança na subjetividade, consequentemente há uma mudança na forma do adoecimento também. E quando a gente fala de psicose, né, o que diz uma mãe que daqui a pouco diz, olha, meu filho está em cima do telhado, ele está comendo como uma águia, porque agora ele se sente como uma águia, ele vive como uma águia, né? Em algum momento a gente pode se perguntar, né? Existe uma série de questões de identidade, de dizer, quais são as fronteiras da loucura nessa nova cultura que está por aí, né? Então eu fico pensando, mas vem cá, né? O que leva uma pessoa a desejar não ser uma pessoa, a viver como um animal, a ser como um animal, a se sentir como um animal? Isso é uma identidade, é uma questão identitária, é uma psicose. Então, há fronteiras muito tênues entre a loucura e a sanidade. Apesar da normalidade ser um conceito estéril, a gente tem de ter, quando trabalha em saúde mental, muita clareza, né, do que realmente, né, adoece, é doente e é patológico, daquilo que é saudável, produz vida e produz gratificação e bem-estar. Então, a gente tem transtornos de personalidade, como eu estava falando para vocês, transtornos do espectro narcisista, né? Tem uma personalidade evitativa, né? Não preciso nem
Como o narcisismo virou uma pauta hoje na internet de grande audiência, todo mundo fala, todo mundo quer saber, porque essa é eminentemente a época. Se Narciso achava feio o que não é espelho, Narciso de hoje acha feio o que não se espelha naquilo que a gente vê todos os dias aí espalhado pelas telas. Nessa teologia do influencer, nessa teologia do influenciador e do influenciado, Então, narcisistas em busca de personalidades frágeis a fim de poder galopar em cima delas, no sentido de atender suas necessidades. A personalidade borderline, o transtorno de personalidade borderline, como a gente já falou, nós temos a questão da ideação suicida, como a gente está agora, nesse momento, discutindo as questões do suicídio, em pleno Setembro Amarelo, como a gente sabe, não há fuga da vida, o ato desesperado de praticar o suicídio é um ato eminentemente de fuga do sofrimento e da dor, essa mente que se esgota, que se adoece, que não tem em si mais nenhuma gota de dopamina, que entrou em colapso, que opta por atentar contra a própria vida, ela termina produzindo em si mesmo, uma espécie de fantasia, que é desligando a luz, que não deixa de ser uma espécie de pensamento, eu acabando comigo, eu acabo com tudo, e termino com tudo. É uma decisão trágica que eminentemente traz em si o ato desesperado de não suportar e fugir da dor. O sujeito não foge da vida, ele foge do sofrimento. A ansiedade climática, vejam vocês que quadro interessante, A ansiedade climática e o ecoluto. Vejam vocês, Eu fui a Porto Alegre algumas vezes, no Rio Grande do Sul, aqui, depois do incidente do advento daquela cheia terrível que trouxe grande sofrimento à população gaúcha, E existe, sim, uma ansiedade climática. A ansiedade relacionada a essas catástrofes, que são marcantes, uma mudança radical também no clima, na natureza, e o ecoluto é um pouco desse luto pela perda da segurança que se tinha em uma natureza com um clima mais ameno, mais definido, estações do ano que tinham as suas características bem definidas. Não, de repente, a intervenção do homem, essa coisa desenfreada do dinheiro, do capital, que daqui a pouco atacou violentamente a nossa natureza e produziu grandes catástrofes. Aí o sujeito começa a ver o tempo todo cheia, inundação, desmoronamento, poluição, e aí daqui a pouco se vê numa situação de uma ansiedade que começa a se deslocar para outros elementos que anteriormente não se tinha. Os elementos motores que a gente pode observar em movimento na vida das pessoas e na clínica psicológica e na clínica psicoterapêutica são vínculos líquidos. Um ser humano desesperançoso, me chega o paciente, olha para mim e diz, olha, eu não aguento mais, eu não tenho ânimo. Essa é uma vida que me inspira uma desesperança, e consequentemente, essas questões todas relacionadas a crises ambientais. Eu não curo, não é uma coisa do ser humano estar com muita dificuldade de cuidar de si e, consequentemente, cuidar dos outros, cuidar desse coletivo que são as comunidades, as cidades, os bairros, os condomínios, Agora, recentemente, a gente assistiu uma série que fez muito sucesso no Globoplay, que foi Os Outros, com a Adriana Esteves e com o Eduardo Streblich, que foi espetacular,
e o que pode se transformar a vida das pessoas em condomínio. Então, crises ambientais ferozes, né? Com ambientes extremamente conturbados, né? As pessoas, por muito pouco, ficam muito violentas, muito ferozes, porque estão muito sobrecarregadas, né? Eu costumo falar aos pacientes, mas vamos tomar sol, vamos tirar o pé de dentro do tênis e colocar na areia para fazer uma espécie assim. Antigamente a gente ia mais botar os pés no chão, a gente tinha uma vida mais orgânica. Essa vida altamente tecnológica, carregada de ondas magnéticas e eletrificada por sinais e estímulos, ela enlouquece a gente. Não é possível que nós não nos dê conta. Dentro dos consultórios, cada vez mais a gente está vendo. A gente tem um outro eixo importante, que é o que eu chamo de eixo dos mecanismos culturais transversais, né? Uma hiperexposição e comparação social contínua, como se só sendo, me encaixando, me distanciando do desejo, da essência da minha natureza, é que eu encontrarei a felicidade. O quão importante o espaço psicoterapêutico pode se tornar. Obrigado, Daniele França. Que conteúdo e didática, hein? Parabéns, obrigado, parabéns vocês por estarem aqui hoje. Nós tivemos aqui toda espécie de problema técnico, o que atrapalhou um pouco a nossa live, mas a gente está aqui tentando colocar. Mas o que eu dizia para vocês, né? Essa comparação social contínua é insuportável, tu entende? E aí o quão importante o espaço psicoterapêutico se torna, porque ele é um ato de resistência, ele é aquele breque, né? Onde o sujeito senta, relaxa e diz, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, né? Por que é que os outros, os likes e os virais, né? Porque há uma virose viral de uma necessidade viral de me fazer aparecer e de me fazer... Bom, agora aqui o meu amigo que me acompanha toda semana diz assim, o que nos resta, só nos resta a essa altura é o absurdismo, né? Exatamente, tudo isso é um absurdismo, mas nós que trabalhamos com saúde mental, nós que somos terapeutas, que nos identificamos com esses temas, nós precisamos abrir a nossa boca e comunicar, porque esse é o nosso papel. Chega de trabalhar para adaptar as pessoas. Eu acho que um dos atos mais de cura emocional é, em algum momento, ajudar as pessoas a se encontrarem de novo com a sua natureza, com o seu desejo, né? E a nossa natureza não é mecânica. A nossa natureza não é mecânica. Nós não operamos como máquinas. Nós não funcionamos a gasolina, a eletricidade ou a carvão, ao óleo diesel. Nós funcionamos movidos por conexão humana, por afeto, por cuidado, por olhar, por amor. Até quando nós vamos viver nessa economia? Agora já vamos passando para o segundo ponto. Há uma economia de atenção e uma atenção fragmentada. A gente não escuta. Eu percebo que eu estou falando com alguém, a pessoa está no aparelho telefônico, veja que eu sou do tempo do aparelho discado. A pessoa está no telefone, vocês não acham? Como diz o meu amigo aqui, o senhor Ogro, que me acompanha em todas as lives, né? É o absurdismo, né? Porque a economia de atenção, o que é economia de atenção? É estar com os outros sem estar verdadeiramente do lado de dentro. Falam comigo e eu não escuto. Eu falo com alguém, mas a pessoa não está ouvindo. E às vezes a gente se vê ouvindo vozes, mas não escutando de verdade, porque a atenção vai se fragmentando. É como me disse aquela paciente, meu Deus, agora falando contigo, eu atendo uma paciente que está do outro lado do mundo, e ela estava com 9 abas abertas. Como é que a gente consegue, né, fazer malabarismo digital? Né? Não,
Não, não é possível. Esse culto às métricas algorítmicas, né, estão produzindo o que a gente viu lá atrás, o burnout. E um hiperindividualismo que faz com que essa seja a geração, do ponto de vista relacional e vincular, a mais frágil geração que a gente vê. Eu não gosto muito dessa expressão da geração mimimi, né? Mas porque isso foi usado de uma outra forma, que eu acho que é uma forma muito inadequada, mas no sentido da incapacidade de tolerar, porque é mais ou menos como o Guimarães Rosa falou em algum momento, em Grande Sertão Veredas, que a vida é uma coisa terrível. E o que ela exige de nós é coragem, porque ela esquenta, ela esfria, ela aperta, ela encolhe, e há que se ter um tônus, né? Uma capacidade rígida no sentido de encarar com retidão vertical essa pressão de viver. E a gente vê uma coisa assim, de qualquer coisa é motivo para brigar, qualquer coisa, uma hipersensibilidade, tu não pode falar nada, não pode dizer nada, tudo vira trauma, tudo vai traumatizar, tudo é difícil, tudo. Então, há uma exacerbação de aspectos que poderiam ser manejados de uma forma mais leve, um abandono da alegria e da espontaneidade para uma hipervigilância, uma tensão e uma precarização das relações e uma instabilidade, como se os indivíduos vivessem em ameaça crônica. Então, como que você, na qualidade de terapeuta, né? Olha aqui o que nos disse a Josiane também num comentário. Economia de atenção. A atenção está totalmente escassa. Claro. Então, imagina o papel que o terapeuta começa a ocupar numa sociedade que não escuta mais. Já que o lugar do psicoterapeuta, como a Josiane falou aqui, é de escuta. Ou então, a didática do espaço analítico é a didata, porque qual é o lugar de um padre? É falar sobre Deus. Qual é o lugar do médico? É operar a cura do paciente. O paciente chega com a pneumonia, o médico tira a doença, né? Nessa ideia mais assim do modelo biomédico, né? Saúde e doença, né? Qual é o lugar do político? E lá no... Não vou dizer o que o político costuma fazer, mas o lugar do político é parlar, é no parlamento, é falar, é produzir leis. Qual o lugar, então, de fala do analista, do psicoterapeuta, né? É um lugar de escuta, de atenção qualificada. Que diferença, que remédio que remédio poderoso esse, né? A sensação de que eu fui compreendido, de que eu fui ouvido. Não é... Vocês vejam que o Freud, né? Esse relevante cientista que revolucionou a compreensão do homem e que mudou o princípio da causalidade, quando ele disse que as razões que movem a vida humana não se concentram só na razão e no universo biológico. Havia no homem um elemento inconsciente, um avesso, um mundo subjetivo, que produzia muitas das questões até então, antes do advento da psicanálise, não eram pensadas, não eram experimentadas. E é o Freud que diz que é no seio que se encontra o amor e a fome, e é do olhar atento da figura materna durante o período de amamentação daquela cuidadora, enfim, que nasce no sentimento, que nasce no homem o sentimento de confiança básica que ele vai necessitar na vida adulta. Então, deixa a sua opinião, você também,
Coloque aí no comentário, como a Josiane, como a Daniela, como outros que estão aqui participando, como Paulo Arthur, né? Deixe aí a sua opinião. Vocês vejam, né? E o like lá no canal do YouTube. Se inscreva também no canal do YouTube. Venha fazer parte da nossa comunidade de alto valor, de psicoterapeutas de alta performance, e também você que se interessa por saúde mental. Porque se você não se interessar por saúde mental, se você não cuidar do maestro que rege o corpo e que comanda o espetáculo, né? Porque a nossa mente é o maestro. Veja o que está acontecendo com a vida à nossa volta quando a gente não cuida desse maestro. Então, deixe seu like, se inscreva lá e faça parte da nossa comunidade de alto valor. E então, nessa ideia de que é no olhar, é na delicadeza, é nesses elementos sutis que nasce no homem um sentimento de confiança básica, veja o que disse a Josiane aqui para nós, né? Que há uma escassez de atenção total. E esses são os elementos transversais que atravessam a nossa prática no dia a dia, no consultório. Então, que pistas, né, nós poderíamos trazer como elementos técnicos, né, para nos ajudar a trabalhar mais e melhor em nossos consultórios, né? E que pistas estão interferindo também no aumento das resistências a um tratamento psicoterápico que ajude as pessoas a se conectar com elas, né? Então, urgência por técnicas rápidas, baixa tolerância ao silêncio. Cada vez mais recebemos em nossos consultórios pessoas que vêm, porque agora parece que existe uma corrente psicológica assim, que tem o poder de adestrar pessoas como a gente treina animais, tu entende? Não funciona assim. Se algum profissional da área da saúde está prometendo para você alguma cura mágica, dispare, né? Porque não existe nada. Quando o assunto é saúde mental, tudo que a gente não precisa é de falsas promessas. A gente precisa de processo, de respeito. E existe uma baixa tolerância ao silêncio. Cada vez mais, os ambientes que nos silenciam produzem elevada ansiedade, porque a gente... E aí é engraçado, né? Chega aqui no consultório, a pessoa se senta e diz, ai, esse silêncio, eu não aguento mais. Eu digo, não existe silêncio. Quando nós paramos de falar dessa forma, verbal, por meio de uma estrutura de linguagem, nós começamos a tocar um barulho que nos vai por dentro e que nós estamos muito desacostumados de ouvir, né? A questão do uso de celular, tentativa de usar o celular durante a sessão, né, como um elemento compulsivo, ou ainda como essa coisa de não conseguir me desprender da tela, né? Então, essa coisa de que mantém o celular na poltrona, é muito comum assim com jovens e adolescentes, pega. Não, a gente precisa parar, a gente precisa falar sobre outras questões, né? A gente... agora vamos ver aqui, o Ezequiel colocou um comentário, ocorre também a confirmação de diagnósticos. O paciente já chega com um diagnóstico em mente, que ele pesquisou na internet e apenas quer um aval, né? Olha que interessante, o Ezequiel está trazendo um elemento importante. Eu tenho, Ezequiel, vivido muito dentro do consultório esse tipo de coisa. O indivíduo consulta o chat GPT antes de chegar na sessão. Ou então usa o Dr. Google, né? Tem um novo psiquiatra, né? O Dr. Google. Ou então a pessoa vai lá, qual o melhor medicamento para isso? Qual o melhor medicamento para aquilo? Por favor, né? Não faça isso com você. Eu costumo dizer aos pacientes e aos colegas, não se torturem, porque esse não é o lugar. As pessoas são diferentes, a gente precisa... O bom médico, né, lança um olhar. Isso eu estava falando com um amigo meu, que havia um médico tradicional na minha cidade, que a gente entrava no consultório dele, ele olhava para os nossos olhos, para a nossa pele, e ele dizia, tu está com pneumonia. Né? Então,
aquele médico que viu sinais, que olhava. Não, em saúde mental não é diferente. Então, a contribuição do Ezequiel foi muito legal. Obrigado, Evelyn, pelo teu carinho aqui, né? Elogiando. Elogiando a nossa aula. É o jeito do professor aqui, desse psicólogo, desse velho psicólogo se comunicar. Mas essa questão que ele trouxe, né, é muito importante, especialmente aqui, para o que a gente está fazendo, discutindo hoje. Né? As pessoas estão se autodiagnosticando e chegam nos consultórios entupidas de informações, porque há uma quantidade de idiotas e também de pessoas mal intencionadas, dizendo um cabedal de besteiras com autoridade, se revestindo de uma propriedade técnica que elas não têm, a fim de enganar as pessoas em busca de acumular likes, seguidores e ganhar dinheiro a custo do adoecimento coletivo. Vamos resistir com precisão cirúrgica, com teoria e com trabalho fundamentado em evidência. Então, nós temos também um paciente hoje com um perfil clínico dentro desse setting, né, com uma espécie de oscilação entre um ideal de grandiosidade. Então, as pessoas acham que para ser felizes, né, esse conceito de felicidade em psicoterapia, ele é efêmero, porque felicidade é o que não existe. Ou é como o poeta dizia, felicidade é o intervalo entre duas tristezas, né? Mas, enfim, né? Ou um ideal grandioso ou um componente de culpa e de autoacusação mordaz, né? E manivelado por uma compreensão de vida que aperta as pessoas num padrão de perfeição e beleza que não é possível suportar. Essa maneira de viver não se sustenta. Você quer progredir como psicoterapeuta, se coloque numa posição de ajudar as pessoas a se conectarem com a sua natureza, a desacelerarem, porque o futuro será daqueles que conseguirem viver melhor em si mesmos e serem portadores de uma autenticidade com uma assinatura pessoal. Né, de gente imitando e repetindo coisas, de papagaio de pirata, eu estou cansado. E de pessoas enrolando e mentindo e dizendo coisas para iludir. E hoje em dia a verdade se constrói dentro da narrativa. Os detentores da verdade são aqueles que possuem uma narrativa, né? Uma narrativa sedutora que venda coisas rápidas, quase como os hambúrgueres daquela rede famosa de fast food, né? Que termina tendo muita embalagem e pouco conteúdo. No final, aquilo que tu pega para te alimentar não é comida. É tudo menos comida. É mais ou menos como esse conhecimento, como esses doutores de Instagram, doutores de Facebook, doutores de TikTok, né? Cheios de embalagem, falando coisas mirabolantes, prometendo coisas irreais e vendendo depois é como aquela coisa, um pacote gigante com aquele lanchinho bem pequenininho que parece sola de sapato, né? Aquele queijo que tem gosto de tudo menos de queijo. É mais ou menos como o conhecimento que, no fundo, é uma espécie assim de... Né? Um 7-1, né? E por fim nós temos um conjunto de comorbidades, quer dizer que são doenças comórbidos que vêm de uma expressão que tem a ver com viver juntos, né? Então nós temos aqui questões de ansiedade, insônia e uso de substâncias, né? É o casamento de muitas questões clínicas abaçadas. Então essas são pistas que eu estou trazendo hoje como uma espécie de checklist dessas doenças que estão dentro da vida do psicoterapeuta, né? Então vocês vejam aqui quais as linhas, né, que a gente pode intervir, né? O colega está dizendo que está com dificuldade de captar pacientes aqui, né? Que está difícil, que está desesperador.
me chama no inbox aqui do Insta, me manda uma mensagem para a gente discutir, pensar o que a gente pode fazer. Em breve a gente vai lançar um curso muito interessante sobre psicoterapia de resultados, sobre psicoterapeuta de resultados. Quem sabe esse curso pode te ajudar e tu pode investir nessa possibilidade de captação de pacientes, né? Então, obrigado pelos comentários, obrigado pelas contribuições, né? Então, nós temos questões importantes nas linhas de intervenção e manejo clínico. Nós precisamos estabelecer nos consultórios cada vez mais contratos com fronteiras claras, né? Propor no manejo desse contrato de fronteiras claras. Bom, cada vez mais nós vivemos em tempos que o óbvio precisa ser dito e precisa ser repetido muitas vezes, né? Então, por que é importante o contrato em psicoterapia? Porque a gente precisa retomar questões que são importantes, que a gente chama de borda, há um desbordamento, né? Os papéis estão muito confusos. Então, em psicoterapia, a gente não pode, produzir barbeiragem, a gente tem que tentar eminentemente trazer questões claras, né? Horário, dia, agenda, valor, né? O seu preço, a técnica. Você trabalha com psicanálise, você trabalha com TCC, você trabalha com logoterapia, você é um terapeuta sistêmico, você trabalha com terapias holísticas, você trabalha, não importa, você precisa ser claro, né? Você não pode ser confuso, nem no que você escolheu para praticar seu ofício, nem tampouco no estabelecimento da clareza da técnica que você utiliza. Você trabalha com psicoterapia de apoio, breve focal, você precisa colocar muito claramente isso para seus pacientes, a fim de que eles saibam, e depois, se as sessões que são desmarcadas, até que hora, quando pode ser desmarcada, quando que você repõe a sessão, quando que você cobra, quando a hora fica acomodada, qual é o teu regime de férias, como é que você lida com feriados, quer dizer, tudo precisa ser estabelecido, porque há um elemento fundamental no que estamos falando, que é a ideia de que saúde mental combina com clareza, com verdade, com elementos que são bem definidos, né? A higiene digital, né, e a regulação do sono é fundamental, que antes de emitir um diagnóstico, que a gente possa perceber como essa pessoa está se relacionando com as telas e como essa pessoa está dando manutenção à higiene do seu sono, né? Depois, nós temos algumas técnicas importantes para melhorar elementos fundamentais, como o treino de atenção, a regulação emocional por meio da terapia dialética comportamental, da terapia de aceitação e compromisso, a psicoterapia de orientação analítica, psicodinâmica, breve focal, de apoio ou de suporte, e a rede de apoio e encaminhamento médico-psiquiátrico quando necessário, né? Cada vez mais a gente precisa trabalhar coletivamente. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Olha, cheio de comentários. A Josiane colocou um comentário importante: o imediatismo, a comparação, excesso de informação de toda a natureza. Isso é muito autodestrutivo. É a droga do momento, né? A dopamina que a gente adquire por meio de tudo isso que a Josiane colocou. E aqui um estudante de psicologia pergunta como funciona a questão do manejo de acordo com a abordagem definida. Posso trabalhar com 2, 3 ou apenas uma abordagem? Olha, eu posso passar para ti, Ezequiel, a experiência que eu tenho como psicoterapeuta. Eu acredito que as abordagens são complementares, né? Mas é muito importante que tu eleja uma escola, né, teórica para
compor o teu trabalho. Então vamos pegar, eu sou um psicoterapeuta, eu sou um psicanalista. Eu vou me aprofundar naquele conhecimento e nas diferentes formas de exercer aquele saber e vou me dedicar a trabalhar com aquela técnica, né? Se eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, como o colega fala aqui, ele atua como um tececista, né? Não, ele é um psicoterapeuta fenomenológico, existencialista, humanista. Ele vai trabalhar com essa corrente. O que importa é que você domine a técnica, você se forme, faça uma boa formação, procure fazer terapia na linha que você escolheu para trabalhar, né? Porque a gente tem um tripé muito importante, né? A terapia pessoal, né? A supervisão clínica e o estudo da teoria, né? E quem pode eleger a técnica adequada para exercer a profissão é o profissional. Eu me identifico mais com Freud, eu me identifico mais com Aaron Beck, eu me identifico mais com Jung, com Carl Rogers, com Franklin. O que vai definir a escolha da escola que vai desenhar esse psicoterapeuta que eu vou me tornar, né, tem a ver com a minha identidade, com os valores que eu trago em mim. Mas a gente sabe, por exemplo, eu tenho formação em psicanálise e fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, né? Eu não trabalho com as duas técnicas no consultório porque eu entendo que isso produz confusão. Mas eu achei importante que eu conhecesse bem, né, a corrente comportamental e, consequentemente, a corrente de pensamento psicanalítico. Obrigado, boa noite. Na semana que vem continuamos, na quarta-feira às 20 horas. Hoje foi um pouquinho mais complicado, porque a gente teve aqui uns problemas técnicos, mas no fim caminhamos até aqui. Não precisa agradecer, Ezequiel, obrigado pela tua participação. Um abraço para todos vocês. Quarta-feira que vem a gente continua. Valeu, tchau!